Olá, sejam bem-vindos, meus queridíssimos alunos. Como vocês já sabem, eu sou a Gleidiana Rodrigues, professora de Biologia. Se quiserem, podem me chamar apenas de Gleide. Hoje iniciaremos a terceira aula sobre o reino Monera e falaremos sobre a reprodução das bactérias. Então, vamos começar. Uma das características primordiais dos seres vivos é a reprodução. É por meio desse fenômeno que surgem novos descendentes, repondo assim aqueles que morrem. Mas como será que as bactérias se reproduzem? Será que é como nós, seres humanos? Não mesmo, absolutamente nada a ver. As bactérias, elas se reproduzem através de um fenômeno chamado de bipartição ou cisparidade. Primeiro, cada bactéria sofre duplicação do material genético. Em seguida, divide-se em duas geneticamente idênticas entre si. Esse processo é extremamente rápido, permitindo que, em condições favoráveis, cada bactéria dê origem a milhares de novas bactérias, todas idênticas e em pouco tempo. Se não houvesse impedimento por parte das condições ambientais, em 24 horas uma única bactéria daria origem a bilhões ou mesmo trilhões de descendentes. Perceberam que eu disse a frase uma única bactéria? É porque todos os indivíduos do reino Monera são assexuados. Assexuados são seres capazes de se autorreproduzir, ou seja, eles não precisam de um outro ser para gerar descendentes, diferente de nós seres humanos, que somos seres sexuados, ou seja, assim como muitas outras espécies, é necessário dois indivíduos com a presença de gametas masculinos e femininos para gerar descendentes. Mas, voltando às bactérias, temos aqui uma bactéria bem simples, em que não está mostrando muitos detalhes, mesmo porque o que nos interessa é o que? É o material genético da bactéria. E nesse primeiro momento, percebemos que o material genético vai sofrer uma duplicação. Em seguida, o citoplasma ele vai sofrer um estrangulamento e vai ter uma separação. Finalmente, a parede bacteriana e a cápsula também irão se dividir e formou-se assim duas bactérias clones entre si. Então, você pode achar que todos os seres do reino Monera são clones, já que simplesmente fazem cópias de si mesmos. Mas, se todos fossem cópias exatas, não haveria evolução, pois para ter evolução é necessário que exista variabilidade genética. E como é que ocorre a variabilidade genética no reino Monera? Surge através de 4 possibilidades. A primeira dela é a mutação. A mutação é um erro que ocorre no material genético no momento em que a célula está se dividindo, e esse erro é passado para todos os descendentes. Vamos a um exemplo. Imaginem que eu quero provar na prática como funciona a mutação. Então, eu tenho uma ideia. Eu escrevo uma carta digitada de 15 linhas e peço para o aluno mais esperto e mais atento da turma fazer 100 cópias idênticas e distribuir entre os colegas. Nesse teste, não vale simplesmente copiar e colar. O aluno tem que escrever todas as cartas manualmente.
Por mais eficiente e atento que esse aluno seja, ele vai cometer erros. Por exemplo, vai colocar uma letra a mais ou uma letra a menos, vai trocar letras ou palavras. Isso significa que quando ele terminar as 100 cartas, haverão sim muitas cartas que serão clones idênticos, mas também terá cartas que apresentará alguma falha, mesmo que pequena. E a mesma coisa que acontece com a mutação. Era para tudo dar certo, mas alguma coisa dá errado. E mesmo que seja uma falha pequena, já é variabilidade genética. Outra forma de variabilidade no reino Monera é através de um fenômeno chamado de transformação. A transformação ocorre quando fragmentos de DNA estão ao redor da célula e um ou mais desses fragmentos é absorvido pela bactéria e passa a fazer parte dela. Temos aqui um exemplo. Aqui está a célula bacteriana, aqui está fragmentos de DNA dispersos no meio e temos o cromossomo bacteriano. Ok, como é que esses fragmentos de DNA foram parar ao redor da célula? Pode ser que outras células elas tenham sido desintegradas e fragmentos de DNA ficaram expostos aqui ao redor. Então, alguns dele pode ser absorvido por uma bactéria viva e esse fragmento acaba sendo inserido no material genético da bactéria, fazendo parte dela. Dizemos então que a bactéria sofreu uma transformação. Em alguns casos, esse fragmento não necessariamente ele vai ser integrado ao material genético. Ele vai ficar aqui no citoplasma. As suas pontas irão se juntar formando um ciclo e esse ciclo passa a ser chamado de plasmídio. Falaremos sobre os plasmídios um pouco mais à frente. Uma outra forma em que esses seres adquirem variabilidade é quando são infectados por vírus. Chamamos esses vírus de vetores. Então, vejam aqui um exemplo. Aqui está uma bactéria e aqui está a bactéria número 2. A primeira foi representada com material genético verde e a segunda com material genético vermelho, simplesmente para se tornar mais didática a explicação. Bac vem de bactéria e fago de comer, então que come bactéria. São vírus que atacam bactérias. Existem vírus que atacam plantas, outros atacam animais. Entre os que atacam animais, tem os que atingem os seres humanos, outros que atingem gatos, outros que atingem galinha e por aí vai. Voltando à nossa explicação. No primeiro caso, o vírus ele se insere dentro da bactéria e domina o metabolismo dela, fazendo com que ela passe a produzir mais vírus. Percebam que o DNA foi fragmentado, o DNA da bactéria, e na produção de novos vírus, acidentalmente, um fragmento de DNA da bactéria se inseriu dentro do vírus. A célula foi desintegrada e os vírus saíram para o meio. Em seguida, o vírus que está com fragmento da bactéria anterior, ele vai infectar uma nova célula. E nesse caso, ele vai inserir também acidentalmente esse novo fragmento, que passará a fazer parte da bactéria. Percebam que no primeiro caso, a célula foi destruída e no segundo caso, a célula que foi infectada, ela sobreviveu. Por que isso acontece?
Porque o vírus ele tem dois tipos de reprodução. No primeiro caso, ocorre o ciclo lítico. No ciclo lítico, o vírus infecta a célula e, ao se reproduzir, ele destrói essa célula. E no segundo caso, temos o ciclo lisogênico, que é quando o vírus infecta a célula, entretanto, ele não a destrói. Ele se insere no material genético da célula infectada, mas ele não se manifesta e chamamos esse ciclo de lisogênico. Eu vou comparar, no caso dos seres humanos, com uma doença viral chamada de herpes. Quando o ser humano ele é infectado pela herpes, ele pode apresentar o ciclo lítico, em que ocorre esse fenômeno aqui, ó, que eu estou mostrando com a setinha, em que a célula é destruída, e você percebe na pessoa com herpes umas feridinhas na boca. Entretanto, quando o indivíduo está com o sistema imunológico resistente, vai acontecer o ciclo lisogênico, em que o vírus ele irá ficar inerte, ele irá ficar, digamos, entre aspas, quietinho dentro das células do indivíduo, não irá se manifestar. Então, o indivíduo ele não apresentará os sintomas da herpes. E por último, nós temos a conjugação, que à primeira vista até parece que é semelhante ao que acontece com os seres sexuados, mas é só impressão. Na conjugação, existem bactérias chamadas de positivas e outras que são chamadas de negativa. A diferença é que as bactérias positivas, elas apresentam dentro de si plasmídios que apresentam genes chamados de fator F. Bom, os plasmídios, como eu já citei, eles são fragmentos de DNA não essenciais à célula bacteriana, ou seja, se a bactéria por acaso perder esse plasmídio, ela vai sobreviver. Entretanto, às vezes é vantajoso para ela ter esse plasmídio, pois pode conter genes resistentes a, por exemplo, antibióticos. Enfim, voltando ao assunto. Aqui temos o cromossomo bacteriano e aqui o cromossomo bacteriano. Aqui o plasmídio com o fator F e aqui não tem o fator F. Então vai acontecer a conjugação. As duas células irão se aproximar e a célula bacteriana positiva, ela vai produzir uma estrutura chamada de peeling, e o peeling vai transferir um fragmento de DNA do plasmídio para a célula F-. E com isso, a célula F- irá adquirir um fragmento de DNA que não tinha antes, ou seja, adquiriu assim variabilidade genética. O interessante é que tanto a conjugação como a transdução ou a transformação, elas não são consideradas reprodução, tá, gente? Porque na conjugação, na transdução e na transformação, as bactérias elas desenvolvem a variabilidade genética, entretanto, elas não se multiplicam. O único fenômeno que chamamos realmente de reprodução é o fenômeno da bipartição. E aqui temos, como eu já citei, a mutação que também ajuda a desenvolver a variabilidade genética. Bom, turma, espero que a aula não tenha ficado confusa. Caso vocês tenham algumas dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo ou então nos encontraremos nas próximas aulas e na aula ao vivo tirarei as dúvidas de vocês que restarem. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e por hoje é só. Tchau!